Meu Deus, cara, faz muito tempo que eu não gravo vídeo, não faço a mínima ideia como é que grava vídeo mais, mano. Mas eis-me aqui, vamos lá. Eu sei que eu tô um pouquinho sem gravar, na verdade faz uns 3, 4 meses, não faço a mínima ideia mais. Eu tô bastante tempo sem gravar, mas é porque, cara, eu precisava tirar um tempinho, sabe? Só de eu e Deus, sabe? Parar tudo e focar nas escrituras, sabe? Mastigar a Bíblia, sabe? Eu precisava disso. E se os vídeos que eu falo sobre Cristo, sobre o que realmente importa, começa a ser transformado em algo artificial, em algo robótico, acaba perdendo toda a essência, sabe? Os vídeos daqui pra frente vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou abordar tanto quanto eu abordava antes sobre teologia, porque antigamente eu falava muito sobre algumas coisas relacionadas a o que é Bíblia, o que é santidade, o que é aquilo, o que é isso. Mas algo que eu quero realmente trazer para vocês não tá só em relação a estudo bíblico. É legal você estudar o contexto de uma forma estudiosa. A Bíblia é uma revelação de Deus pra gente, cara. E se a gente lê a Bíblia de uma forma tão artificial, de uma forma tão, sabe, só por estudar, chega a ser só letra. Tem coisa que a Bíblia fala, a gente lê, a gente passa batido, a gente nem percebe, a gente não se aprofunda, sabe? E eu vou querer trazer aqui pra vocês algumas coisas que Deus ele tem falado comigo no secreto e vou querer, cara, falar aqui pra vocês. Eu tô olhando pra baixo porque eu tô olhando a Bíblia, mas enfim, eu tô desacostumado, eu tô muito desacostumado de olhar pra câmera, mano, misericórdia. Mas óbvio, ainda assim vou trazer vídeos sobre estudo, mas eu acho que eu vou querer focar um pouquinho mais em pregação. Então, se Deus quiser, os vídeos vai voltar ao normal. Vou começar a postar vídeo por semana novamente. Os dias exatamente, eu não sei quando que vai ser, eu tô tentando me programar, mas talvez eu comece a postar vídeo nos sábados, eu não sei ainda. Mas enfim, eu vou querer meditar aqui com vocês. Na verdade, 2 versículos de Romanos. Cara, Romanos é um dos livros que eu mais amo. Romanos é como se fosse literalmente a Bíblia toda em um só livro, sabe? O Romanos, ele junta todo o rolê. Se você quer entender sobre a graça, se você quer entender sobre Cristo, mano, relê Romanos, que o Romanos é brabo. Eu tava lendo Romanos capítulo 12 e eu percebi algo que eu não tinha percebido antes. Isso é muito brabo, porque você lê várias e várias vezes a mesma coisa e, tipo, Deus ele revela pra você coisas diferentes. E eu tinha lido Romanos, acho que umas 3 vezes já, cara. Perdi até as contas e eu nunca tinha reparado, sabe? E é muito louco isso, essa é a revelação. A revelação é tão importante, cara, na nossa vida cristã. É essencial, sabe? É essencial. Quando a palavra é revelada pra você de uma maneira tão pura, sabe? Tão bom, vem pra você como um rio, mas um rio que não tem medidas, um rio infinito, cara. Essa é a revelação de Cristo. É muito maluco, mano, isso. Mas eu tava lendo isso, eu tava meditando sobre isso, eu queria muito trazer isso pra vocês. Eu falei isso várias vezes. Enfim, eu vou estar lendo um versículo aqui pra vocês, que fica no capítulo 12 de Romanos, cara. Ó, versículo 1 e 2. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que seja um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Provavelmente vocês devem conhecer esse versículo, mas, brother, você não tem noção. Esse versículo é muito profundo. Esse versículo fala sobre uma verdadeira forma de adorar a Deus. E a verdadeira forma de adorar a Deus é se tornando um sacrifício. Normalmente, quando a gente pensa em sacrifício, a gente pensa em morte. A gente pensa em pessoas sacrificando umas às outras, enfim. Mas o sacrifício que a Bíblia aqui está falando não está em relação ao seu corpo em si, mas em atitudes, ao seu modo de agir, ao modo de pensar. E não estou me referindo a obras, sabe? Eu não estou me referindo a atitudes sobre obras, sobre eu tenho que obedecer tal coisa, eu tenho que não roubar, não cometer adultério, enfim. Eu estou falando se você tem alimentado mais o espírito ou mais a carne. Mas antes de continuar, eu queria falar que eu não sou o bambambam da teologia. Se eu tiver errado, me desculpe. Eu não sou o bambambam, eu não sou o cara da verdade, mas quero expressar o que Jesus falou comigo no secreto. Mas continuando, as obras que você tem com Deus será uma consequência do seu relacionamento que você tem com Cristo. A pergunta que você tem que fazer é o quanto você tem vivido no secreto, o quanto você tem investido em Deus. Você tem vivido 100% ou 95%?
Porque para você realmente adorar a Deus verdadeiramente, de uma maneira verdadeira, de uma maneira agradável a Ele, você não pode ver em Deus 95%. Você terá que morrer pro seu eu e viver 100% para Ele, e não 95%. É tudo ou é nada. Ou dependa totalmente de graça, ou você não tem salvação. Esse sim é um sacrifício agradável. É você viver um relacionamento com Deus. Uma comunhão, sabe? Uma devoção. E não de uma forma artificial, mas de todo o seu coração. Até rimou. Não é sobre você ter obras, porque qualquer um pode ter. Mas é o quão alicerçado você está na graça. Uma pergunta que eu quero lançar aqui pra vocês, eu quero que vocês meditem nisso. Vocês têm realmente obedecido ao maior mandamento dele? Que é amar a Deus acima de tudo? Para você amar a Ele, você precisa sacrificar a si mesmo. A sua carne, cara, não pode reinar. Mas o teu espírito, a sua comunhão, tem que prevalecer. Tem uma passagem que diz que não imitem o comportamento e os costumes deste mundo. Quando a Bíblia fala que a palavra deste mundo, na verdade ele está falando desta era. Naquela época as pessoas eram dependentes da lei. Elas viviam debaixo da lei. E podemos também ver nos corações dos fariseus que Jesus mesmo fala que por fora os fariseus eram bonitos, mas por dentro eram podres. Faltavam neles falta de simplicidade, um coração quebrantado, faltava amor pelo próximo, sabe? Eles tinham riquezas, e não só, poderia até ser também material, mas as riquezas deles eram riquezas como orgulho, soberba. Eles tinham um espírito rico. Mas para ter o reino de Deus, você precisa ter um espírito pobre. Você precisa entender que você é pobre, desprovido de qualquer outra riqueza. E é por isso que você precisa da graça, é por isso que você precisa de Cristo. Você tem que reconhecer o quão falho você é e se lançar em Deus. Naquela época, os fariseus não se deixavam ser moldados. Eles queriam moldar a si próprios. Eles queriam viver através da lei, através das próprias forças, não através da graça. Vou dizer pra vocês, vou ser bem sincero, eu não trocaria o meu relacionamento que eu tenho com Deus com o relacionamento que Davi tinha com Deus. Porque, cara, aquela galera, mesmo sendo muito usado por Deus, eles não tinham o Espírito Santo que a gente tem hoje. Nós temos agora o Espírito Santo por completo, até a consumação do mundo ele vai estar com a gente. Naquele tempo, o Espírito Santo vinha, saía toda hora. Nós temos agora uma oportunidade de viver para Deus. A questão é, nós vamos agarrar essa oportunidade ou vamos depender do nosso orgulho? Depender de Deus é necessário se entregar ao nosso moldador, onde Ele irá trabalhar em nós, onde Ele vai nos tornar mais semelhante a Ele. Porque esse é o propósito de Deus desde Ele criar uma plantinha. O propósito de Deus era que a gente viesse a ser a sua imagem e semelhança. Não estou falando de uma forma exterior. Eu sou bonito, eu sou imagem de Deus. Não estou falando disso. Eu estou falando que o nosso caráter, a nossa personalidade, quem nós somos, tem que ser voltada a quem Deus é. E com certeza, Deus não é orgulhoso, Deus não é soberbo, Deus não é mentiroso, Deus não é pecador. E então, é isso que Deus quer. Deus quer que a gente volte à essência, que é Jesus. E a palavra mesmo fala, desde que Deus nos transforma por meio de uma mudança de seu modo de pensar. Se a gente entregar a Deus um sacrifício vivo a Ele, da maneira que eu tô falando, iremos pensar como Ele pensa. Iremos ter, agora sim, uma intimidade intensa com o próprio Criador. Se algo ofende a Ele, se torne dependente dele, para que assim Ele possa moldar você em cada aspecto da nossa vida. E isso não é sobre obedecer fielmente à lei, é sobre desfrutar da graça que foi dada, entregue e paga com um alto preço. Até porque se você tenta obedecer fielmente à lei, você está tentando se tornar que nem os fariseus daquela época, querendo ser salvo pelas obras e não pela graça. Isso não faz nenhum sentido. Entenda que a lei pode até ser boa. Deus criou a lei, mas ela mata. Mas Jesus é Deus e Ele traz vida. Tu entende a comparação? A lei mata, Jesus traz vida. A questão é, você pretende ter um relacionamento com a lei ou com Jesus? A nossa maneira de pensar não está relacionada a ser perfeitos aqui nesta terra, mas em viver uma comunhão profunda em Deus. O resto é consequência. A obediência é consequência do nosso amor por Ele. Tudo é consequência, mas o foco é Cristo.